Capítulo 9. À beira da loucura. Marcos estava com o corpo gelado e os membros pareciam endurecidos. Assim, caminhou arrastando-se para um grande portão, onde viu um estacionamento e um jardim. Que sorte, lá estão os táxis. Aproximou-se do primeiro táxi e viu um senhor limpar o carro com um pano, assobiando contente. Por favor, pode me levar? Posso entrar? Está livre? Nada de o senhor responder-lhe. Parecia surdo, pois continuava a assobiar, sem lhe dar atenção. Marcos lembrou que não deveria ter dinheiro e, procurando pelos bolsos, nada encontrou, estavam vazios. Faça a corrida, amigo. Em casa pago-lhe. Não confia? Pagarei sim, pois sou boa pessoa, sou médico. Faça o favor de prestar atenção, seu mal-educado. Não quer nada com a dureza, hein? Nada de freguês? Tentou abrir a porta do carro, não conseguiu. Trancada, vou até outro. No outro táxi, um moço lia o jornal sentado no banco da frente. Novamente ele tentou abrir a porta. Trancada também? Moço, faça a corrida que lhe pagarei quando chegar. Não quer? Por quê? Duvida que lhe pague? Não sou um qualquer, deveria reconhecer pelas minhas roupas. Vocês são um bando de vagabundos, pois rejeitam fregueses. Por que não larga o jornal? Nem me responde. Foi até o último. Está trabalhando? Marcos perguntou esperançoso para um senhor de meia idade que estava encostado no táxi. Também não fala? É surdo? Pode subir, está livre. Até que enfim, Marcos suspirou. Mas o chofer abriu a porta e uma senhora entrou no táxi. Cheguei tarde. E agora? Que faço? Será que consigo ir andando? Vi um orelhão. Não tenho fichas. Aqui parece que desconfiam de estranhos. Mas também com tantos vagabundos? Pensou num bando de malfeitores que o cercara. Será que estou ainda sonhando? Estranho esse sonho. Não acaba e tudo dá errado. Não estava muito longe de sua casa e, com calma, foi andando. Que situação, sem dinheiro, bem arrumado e tendo de andar a pé. Parece que todos ficaram loucos. O exercício que fazia, esforçando-se por andar, estava lhe fazendo bem. Sentindo-se um pouco melhor e atento ao trânsito, onde as pessoas passavam por ele apressadas. Que frio! Engraçado, parece que as outras pessoas não estão sentindo frio. Olá, bonitão, aonde vai? Uma moça esquisita, muito enfeitada, olhando-o fixamente, dirigiu-se a ele. Marcos achou-a estranha, mas, como era a única que parecia vê-lo e lhe dirigia a palavra, parou e respondeu: Para casa, não tenho dinheiro para um táxi, esqueci. Também não tenho, não precisamos disso, não entende? Não sabe? Obrigado, mesmo assim. Se tivesse, poderia devolvê-lo com gratificação. Devo ir. Por que não pega um ônibus? É interessante, vem. Uma voz que Marcos não sabia de onde vinha falou-lhe. Não vá, não vá, continue andando. Não, obrigado, tenho que ir andando. Está com medo de mim, fofo? Não, é que tenho que ir mesmo. A moça ia puxá-lo, tentou segurar sua mão. Ai, por que não disse logo que é protegido, seu banana? Ora, sua louca, deixe-me. Continuou andando e a moça sumiu. Acho que não darei confiança a mais ninguém. Que cansaço. Pensei que fosse mais perto. Passando por uma pracinha, Marcos foi até lá e sentou-se num banco ao lado de duas garotas. As mocinhas conversavam animadas, mas assim que ele se sentou, se calaram. Vamos mudar de banco, Laís. Aqui ficou frio de repente. Vamos? Saíram rápido. Marcos foi olhar as horas e procurou o relógio. Estou sem relógio. Perdi ou me roubaram? Acho que foi isso, assaltaram-me e tentou recordar, mas sua cabeça girava, sentiu-se cansado e com sono. Vou indo, lá em casa descansarei. Deve ser tarde e logo será noite, aí esfria mais. Viu outro táxi e acenou para que parasse, mas não conseguiu.
Tentou mais 3 vezes, mas nada, pois passavam como loucos e pareciam não vê-lo. Com muito esforço, continuou andando. O alívio foi grande quando viu sua casa. Até que enfim, que bonita! Como é bom estar em casa! O portão estava trancado. Procurou pelas chaves, mas os bolsos estavam vazios. Tocou a campainha, bateu palmas, esperou. Veio a empregada. Ué, exclamou ela olhando para os lados. Parece que ouvi bater. Falou alto e abriu o portão. Marcos entrou. Sou eu, sua tonta. Onde estão todos? Todos já foram dormir, vou também. A empregada resmungou. Estou impressionada com esses acontecimentos. Fechou o portão e Marcos acompanhou-a pelos fundos, porque a parte da frente estava com as luzes apagadas e toda fechada. Estão dormindo, não quero acordá-los. Marcos muitas vezes chegava tarde em casa, entrando silenciosamente para não acordá-los. E se era muito tarde, ia dormir no quarto de hóspedes, para não incomodar a esposa. Ao ver seu quarto trancado, foi para o de hóspedes acomodar-se no leito. Que cansaço, que frio! Dormiu logo e sonhou com sua avó. Observação: quando nos iludimos, as sensações da ilusão nos acompanham. Marcos não quis aceitar a morte do corpo e agia como encarnado, tendo todas as necessidades de um. Descansando no leito, viu Dona Carmen e falou com ela, lembrando-se somente do mais importante. Marcos, juízo, dizia ela. Agora estará sozinho. Vou embora. Tenho que ir. Preste atenção, meu neto. Tenha cuidado. Lembre-se de Deus. Ore. Até logo. Que estranho estar com a minha avó. Que sonho esquisito. Que recomendações ridículas. Que frio. Que faço no quarto de hóspedes? Tentou lembrar, mas estava confuso. O assalto. Levaram-me tudo. Mas não me lembro do assalto. Fui mesmo assaltado? Cheguei tarde e todos dormiam. E essas roupas, por que dormi com elas? Deveria estar no hospital. Que confusão! Será que acordei? Ou estou sonhando dentro de outro sonho? Será que enlouqueci? Estarei doente? Levantou-se, foi ao banheiro, porém não conseguiu abrir a torneira. Estará estragada? A porta do quarto estava semi-aberta e escutou barulho, vozes, então arrastou-se até o corredor e viu Mara, pálida, dando ordens às empregadas. Cuidem bem das crianças e façam o que elas querem, pois não sinto ânimo para nada. Estou tão cansada. Pobrezinha, sussurrou Marcos, indo ao seu encontro. A morte é tão triste, Mara lamentou para as empregadas. Por que os jovens morrem? Sentou-se no sofá chorando alto. Quem faleceu? Seu pai? Marcos indagou-lhe, sentando ao seu lado. Ele não era tão jovem e seu coração fraco. Mara, por que está sofrendo assim? Marcos, meu Marcos. Aqui estou, meu bem, não chores assim. Que frio, Mara exclamou. Madalena, feche a janela, está frio. Dona Mara, hoje está quente. Será que a senhora está com febre? Deixe-me ver. Marcos estendeu a mão, colocando-a na testa da esposa. Mara levantou-se num pulo, indo para o outro lado da sala. Mamãe, mamãe! Marcos sorriu quando seus filhos entraram na sala e foram abraçar Mara. E para o papai, nada? Mamãe, o papai não volta mais? Indagou Isabela. É verdade o que Madalena falou? Papai morreu, meu bem, foi morar com Deus. Mara respondeu com expressão séria. Por quê, mamãe? Ele não gosta daqui? Quis saber o caçula. Rodrigo, você é pequeno para entender. É mentira, estou aqui, Marcos gritou. Entretanto, ninguém pareceu escutá-lo. Que frio está fazendo aqui. Mamãe, podemos brincar lá fora? Indagou Isabela. Madalena, por favor, vá com eles. As crianças saíram e Marcos dirigiu-se à esposa. Mara, quero falar com você seriamente. O que significa o que disse às crianças? Você falou que morri? Fui morar com Deus? Está com raiva de mim? Levantou-se e aproximou-se dela. Nisso, Mara se queixou em voz alta. Há um mês apenas saiu de casa, como sempre fazia.
Passou na clínica para ver o sobrinho e, a caminho do hospital, teve aquele maldito derrame. Há 13 dias, enterramo-lo naquele lugar horrível e lá ficou sozinho. Por que esse cemitério é tão triste? Brincadeira tem hora. Ontem fui ao hospital e agora estou aqui. Espera lá. Marcos se apavorou. Enterrou-me? Pare com essas brincadeiras. Você, Mara, está perturbada com a morte do seu pai. Você está doente? Nesse instante, a porta se abriu e os pais de Mara entraram. Papai, mamãe, sofro tanto. Filhinha. Marcos olhou-os assustado. Então não era o pai de Mara quem morrera. Ali estava o sogro, forte como sempre. Tive a intenção de cumprimentá-los, mas eles, orgulhosos, fingiam não vê-lo. Ficou quieto, escutando. Filha, devemos tomar algumas providências. Já, papai? Claro, tem 2 filhos para criar. Receberei a pensão? Deve ser bem pouco e isso me preocupa. Preciso examinar os papéis de Marcos. Mara, seu jovem marido, como todos nós, não esperava ir tão cedo. E por contribuir pouco, a pensão será insignificante. Papai, o que vou fazer para viver? Calma, meu bem. Talvez tenhamos de diminuir as despesas ou mesmo vender um carro. Como sou infeliz. Mara, lembre-se das crianças. Você precisa de coragem, aconselhou sua mãe. É com elas que me preocupo. É pelas crianças que tento ser forte. Senão iria com Marcos. Barbaridade! Pare com essa brincadeira, Marcos gritou. Que sala fria! Abra a janela para entrar ar. Vou até o escritório ver os papéis do meu genro, disse o senhor Leandro, saindo da sala e se dirigindo para o escritório. Meu sogro não iria brincar assim. Ele é sempre sério, Marcos pensou. Parece que todos estão realmente tristes. O que está acontecendo? Sentiu-se triste, cansado e foi para a cozinha. Ao ver a empregada tomando café, sentou-se e tomou também. Sentiu-se então mais fortalecido. Observação: pensando em estar encarnado, Marcos se alimentou dos fluidos dos alimentos que a empregada ingeria, sentindo-se fortalecido por ter sugado a energia dos alimentos e da encarnada. São vários os livros espíritas que citam passagens semelhantes. Essa aí é outra que finge não me ver. Como estou cansado, deve existir uma loucura coletiva aqui em casa. Será que acabei louco também? Ou será que sou eu o louco? Bobagem, estou muito bem e minha mente está ótima. Estou somente cansado, porque trabalho demais. Mas tenho frio, acho que vou ter uma gripe. Entrou em seu quarto, deitou-se e dormiu. Acordou e, ao ouvir conversas na sala, levantou e se dirigiu para lá. Boa tarde, César. Saudou-o contente, indo ao encontro do amigo e sócio da clínica. Esse nem o percebeu e continuou a falar. Dona Mara, as despesas do consultório continuam, o aluguel, o telefone, etc. Se ceder a sala de Marcos ao Dr. Fábio, terá menos despesas. Vendendo os móveis, lucrará, sem dúvida. Que fará de tudo aquilo? Está certo, Dr. César. Mara deve vender e logo. Imagine o senhor que o meu genro somente contribuía com 2 salários para a aposentadoria? Mara receberá muito pouco de pensão. Agradecemos ao senhor por ajudar-nos. Também estou pagando pouco para a aposentadoria. Acho que aumentarei. Então, dona Mara, tudo certo? Ótimo. Trarei o cheque amanhã. Doutor César, agradeço-lhe e amanhã cedo irei à clínica para pegar somente os objetos pessoais do meu marido. Mara, vou deixar tudo arrumado para você, antes de irmos embora. Sua mãe tem razão. É melhor diminuir as despesas e cortar tudo que é supérfluo. Papai, está sendo tão difícil. Amanhã despedirei as 2 empregadas e ficarei somente com a cozinheira e Madalena. Tudo dará certo, filha. Cuide você das crianças, assim se distrairá. Você não deve ficar triste como está. O dinheiro que recebi não dará para as despesas. Dará, se não gastar muito.
Senão, terá de mudar desta casa e alugá-la. Isso não, amo esta casa. Mudaria se fosse para outra melhor. Já faz um mês que Marcos se foi, Mara. Seja realista. Um mês? Eram 13 dias. Tudo nesse sonho ou passa rápido ou demora muito. Será que dormi tanto assim? Marcos sentou-se perto do senhor Leandro, mas este logo reclamou estar sentindo frio e que ali estava esquisito. Marcos começou a ter dúvidas. Será que morri mesmo? A morte seria esse pesadelo? Ninguém me ouve nem me vê. Falam de mim no passado como alguém que se acabou. Será que, num ataque de loucura, imagina tudo isso? Ficou ali pela casa, comia com os familiares e dormia no seu leito, encostado em Mara, para sentir seu calor. Mas não conversava mais, só escutava. Um dia, ouviu Madalena falar a Isabela. Menina, preste atenção. Você não deve perguntar de seu pai à sua mãe, porque ela chora. Seu pai, querida, morreu. Todos morrem. E ele deve ter ido para o inferno. Ingrato, orgulhoso. Tratou do meu Benito quando ele estava doente e descontou seus préstimos do meu salário. Não deve estar em bom lugar. Eu? Não, nem sabia disso. Deve ter sido Mara. Marcos indignou-se. Meu pai não foi para o inferno, Isabela reclamou. Claro que não, mas sua boneca está chorando. Vá pegá-la. Isabela pegou a boneca e saiu correndo. Isso não ficará assim. Que maneira de falar com uma criança? Marcos saiu à procura da esposa. Mara, Mara, está aí lendo e não vê o que essa babá fala à nossa filha? Mara largou o livro e ficou quieta. Está me ouvindo? Acertou tudo, papai. Nesse instante entrou seu sogro. Tudo. Começará a receber daqui a 40 dias, no máximo. Infelizmente é somente isso mesmo. Terá de diminuir as despesas, pois o dinheiro da venda do carro não é muito e vocês não tinham nada guardado. Com o que tínhamos, paguei as despesas funerárias. Vamos embora amanhã. Não dá mais para estar longe de casa. Mandarei a você uma quantia em dinheiro, todos os meses. Agradeço-lhes, pois sei que tudo o que era possível vocês fizeram por mim. Papai, vou ao médico, porque não estou me sentindo bem. Sinto frio e muitos arrepios. Ainda há pouco, antes de o senhor chegar, parecia que alguém me chamava. Os últimos acontecimentos mexeram com meus nervos. Marcos, ao escutar, sentiu uma tristeza enorme e, entrando no quarto de hóspedes, chorou muito. Lembrou-se de quando somente a moça na rua e o bando de malfeitores ouviram e falaram com ele. Por que aconteceu tudo isso? Será que devo sair? Ir a um hospital? Estarei doente? Devo trocar de roupas? Tentou abrir a porta do armário, porém não conseguiu. Parecia trancada. Quis trocar de roupa, porque ainda estava com o terno e com a camisa de seda. Voltou ao quarto de hóspedes e ficou a pensar nos acontecimentos. Depois, ao tentar sair, não conseguiu, porque a porta estava trancada. Observação: o espírito atravessa a matéria densa facilmente, porém primeiro precisa conscientizar-se desse fato e aprender a fazê-lo. Por 3 dias ficou preso, sentindo-se fraco e triste, até que Madalena abriu o quarto para limpá-lo. Isabela, vem, chamou a empregada. Que quarto frio, estranho. Abriu a janela e Isabela, com um pano na mão, entrou no quarto. Filhinha, como está linda! Você não deveria ter ido à escola? Marcos indagou, mesmo sabendo que não iriam responder-lhe. Porém, a menina perguntou alto à babá. Má, por que não vou mais à escola? Isabela, as coisas não andam bem. Sua mãe precisou tirá-la da escola por uns tempos. Como, também, para diminuir as despesas, dispensou as outras empregadas. Por isso, esse quarto ficará trancado e somente o limparei uma vez por semana. Marcos, ao ouvir isso, saiu rápido, temendo ficar trancado novamente. Andou o mais rápido que conseguia, pois sentia os membros endurecidos
e, atravessando a casa vazia, passou pelo portão aberto e ganhou a rua. Viu que nada mudara, a rua e a casa pareciam como antes. Estou louco? Estarei com alguma doença mental? Por que tudo está tão confuso? Ou serei eu o confuso? Capítulo 10. Vagando. Aonde vou agora? Marcos continuou a pensar. Talvez deva ir a um hospital, assim saberei o que se passa comigo. Se não estou bem, devo tratar-me. Um sanatório? Não, isso é tão triste. É melhor ir aonde conheça e seja conhecido. Fui andando distraído, sem tentar mais pegar um táxi, e prestava atenção somente ao atravessar as ruas. Andou por horas, até que chegou. Passou pela portaria, sem que ninguém o visse, e andou pelos corredores. Aí, viu o doutor Urias, antigo benfeitor daquele hospital. Credo, doutor Urias faleceu há anos? Marcos exclamou, assustado. Como pode? Acho que eu estou confundindo com outro, mas vou cumprimentá-lo. Boa noite. Boa noite, respondeu-lhe sorrindo e com voz agradável. Responde, você me vê? É o doutor Urias? Sou, claro que eu vejo. Como está, doutor Marcos? Nada bem, tenho visões e... Doutor Marcos, já está na hora de analisar-se e entender o que lhe ocorre. Por que fala comigo se já morreu? Porque você também já fez sua passagem. Ousadia, está a afirmar que morri também? Doutor Urias estendeu-lhe as mãos. Marcos saiu correndo e só parou quando se viu fora do hospital. Observação. Quando nos iludimos, é difícil abandonarmos as imagens que criamos. Não aceitando, não querendo a realidade, envolvemo-nos de tal forma nesse engano que não ouvimos argumentos em contrário. Chegamos mesmo a temer, por vermos pessoas que sabemos que desencarnaram, e pensamos estar vendo fantasmas. Sentou-se no chão, cansado pelo esforço da corrida, e pensou: e se ele vier atrás de mim? Levantou-se e pôs-se a andar sem rumo. A noite era escura, sem estrelas. Por isso Marcos procurou andar bem perto das paredes, para não ir de encontro às pessoas. Viu uma pracinha e foi até lá. Um grupo de pessoas ia alto e, entre elas, viu a moça com quem conversara no outro dia. Ei, oi, Marcos disse, abanando-lhe a mão. Você? Ainda assim? A moça aproximou-se dele sorrindo. Bonitão, venha cá, apresentarei a turma a você. Como se chama? Marcos. Eu sou Teresa. Ei, turma, esse é o Marcão. Este aqui é... Falou o nome de todos. Pessoas estranhas e esquisitas. Marcos não gostou deles, mas sentia-se tão sozinho e estava com tanta vontade de conversar que ficou com eles. Estamos planejando uma farra. Vamos sair, beber e nos divertir. Vem conosco? Teresa não deu tempo para que ele pensasse e, puxando-o pela mão, entrou com ele num carro em que estavam pessoas também estranhas. Amontoaram-se. O outro grupo que já estava no carro parecia ignorá-los, porém eles estavam também ávidos de prazer. Observação: eram pessoas encarnadas que se afinavam com o grupo desencarnado. Entraram numa boate de baixa categoria e começaram a fumar, beber e dançar. Marcos logo sentiu o efeito do álcool. Ficou embriagado e sentiu-se alegre. Viu que bastava encostar nas pessoas para sentir o sabor das bebidas. A turma dançava e gritava, incentivando outros a fazer o mesmo. Tiraram-lhe o paletó e Marcos ficou olhando-os abobalhado, confuso, pois era empurrado de um lado para o outro e afinal foi atirado em um canto onde adormeceu. Acordou mais tonto ainda, sem forças para nada. Tentou reconhecer onde estava e notou que estava escuro e só dava para ver o que se encontrava perto. Via-se deitado no chão úmido, lodoso, fétido e estava sem camisa, com as calças rasgadas e muito sujo. Sentiu nojo, pois parecia que nada ali era limpo. Sentou-se com dificuldade e tentou coordenar os pensamentos, que eram muito confusos.
Não teve forças para levantar-se, pois se sentia fraco, doente e com muita dor na cabeça. Arrastou-se de gatinhas, sentindo náuseas devido ao odor do chão. Pude ver que não estava só e que outras pessoas, em situação semelhante, aglomeravam-se pelo chão. Tentou indagar para saber onde estava, mas a cada indagação sua recebia por respostas monossílabos e gemidos. Pareciam-lhe todos abobalhados, tristes e sofridos. Marcos sentou-se num canto, às vezes arrastava-se tentando sair daquele lugar horrível, porém somente conseguia locomover-se por alguns metros. Gemidos ouvia a toda hora, sendo que ele mesmo passou a gemer de fraqueza, fome, sede e também de frio, que muito o castigava. Não conseguiu calcular o tempo, nem mesmo se era dia ou noite. Porém, parecia que muitos anos se passaram, sem que se amenizasse seu sofrimento. De vez em quando, um bando de malfeitores, pessoas de expressão estranha e má, passavam por ali, provocando pânico em todos. Quando iam embora, a fraqueza era maior e a tristeza também. Após um tempo que para Marcos pareceu ser eterno, já quase não pensava, nem mais conseguia sentar-se. Somente se arrastava pelo chão, chorando e gemendo. Vagamente, lembrava-se dos acontecimentos e aí sentia saudade de seus familiares, de sua casa, de tudo o que lhe pertencia. Revoltava-se, achando que era injusto seu sofrimento. Matava a sede em filetes d'água e comia ervas sujas do chão. Às vezes, chegava perto dos outros, pareciam farrapos humanos, não conversavam nem entendiam, todos sofriam muito. Marcos já nem tentava mais saber onde estava, e, como queria sair dali, pensou em seguir o bando que o visitava, mas, quando esse passava, não aguentava nem se arrastar. Começou, então, a temê-los, como a seus companheiros. Marcos, é você? Olhou assustado para o vulto que o chamava. Uma moça em pé olhava-o, examinando-o. Ele a reconheceu. Teresa, exclamou esperançoso, ajude-me, não consigo me levantar. Não sei se posso, tentarei. É isso que dá não acreditar na verdade. Você morreu, bonitão. Seu corpo morreu e você vive agora em espírito. Observação. Marcos estava nas Furnas, no vale do sofrimento no umbral. Nem no sofrimento lembrou-se do Pai misericordioso. Revoltou-se, agravando seu estado. Apoie-se em mim, assim. Força, vou ajudá-lo. Vamos devagar. Que sorte a sua eu estar passando por aqui. Teresa segurou pela cintura, Marcos apoiou-se nela e com dificuldade os dois foram andando. Não se despediu dos companheiros e esses nada falaram, somente se ouviam gemidos. E eles? Perguntou Marcos com dificuldade, querendo saber sobre os companheiros em infortúnio. Sairão um dia. Preocupe-se agora somente com você, meu caro. Marcos teve a impressão de que passavam por labirintos, mas a paisagem mudava pouco, pois tudo era semi-escuro, fétido, frio, feio e triste. Ele se esforçou para caminhar, e Teresa seguia cautelosa pelas trilhas escorregadias. Andaram um bom tempo escutando gemidos e pragas. Ânimo, Marcos, falta pouco. Teresa animou-o. Saíram daquele estranho lugar. Ele, aliviado, viu as ruas de São Paulo. O ar lhe fez bem e respirou forte. Via agora tudo claro e, ao sentir o calor do sol, emocionou-se. Obrigado, Teresa. Marcos não conseguia ficar em pé sozinho. Teresa colocou-o então no meio de outras pessoas. Vamos, Marcos. Puxe energias, observe como eu faço. Vamos? Marcos fez o que lhe recomendava e logo se sentiu melhor, pois as forças lhe voltavam. É isso aí, garotão. Teresa incentivou-o. Marcos pôde ver então o quanto ele estava feio, sujo e em farrapos. Observou Teresa, que estava enfeitada como sempre. Preste atenção, garotão, e aprenda.
Observe esses aqui. São diferentes de mim e de você, porque são encarnados, estão vivos no corpo de carne. Você e eu somos desencarnados, vivos em espírito, uma vez que tivemos o corpo morto. Entendeu? Não se iluda mais, senão sofrerá de novo. Você não quer voltar às furnas, quer? Eu? Não, porque fui parar lá. Você deve ter sido aprisionado por algum bando que lá o deixou para sugar suas energias, deduziu Teresa. Isso é justo? Justo é somente Deus. Lembrou-se dele lá? Aqui se vive como pode. Você não teme ser pega e jogada lá nas furnas? Marcos estava com medo. Não, pertenço a um bando que se protege mutuamente. Não é aconselhável ficar sozinho. Tudo é tão estranho. Ora, há muitas vantagens. Você se acostuma. Teresa tentou animá-lo. Como você morreu? Morrendo, ora, não gosto de falar nisso. Marcos estava entre dois senhores que começaram a se inquietar, reclamando de frio e cansaço. Saíram e Marcos já conseguia andar sozinho, sentindo-se mais aliviado. A moça gentilmente o guiava pela mão, e assim andaram um pouco para entrar num pequeno bar. Novamente, Teresa colocou-o perto de um moço que tomava, distraído, um café. Marcos sentiu-se tomando também. O café fortaleceu-o, esquentando-o um pouco. Olha aquele ali! Marcos exclamou, indo de encontro a um senhor que saboreava um copo de leite. Porém, para seu espanto, foi lançado longe, como se levasse um forte empurrão. Esse não, repreendeu Teresa. Não vê que é protegido? Terei de ensinar muitas coisas a você. Agora vamos. Vou arrumar-lhe umas roupas. Marcos, sentindo-se mais forte, andava com mais facilidade, embora estando todo dolorido. Mas, comparando com o que sentira nas furnas, estava muito bem. Teresa levou-o a uma pracinha. Marcos, sente-se aí. Aqui é nosso ponto de encontro. Pertencerá à nossa turma. Espere-me aqui, vou arranjar roupas para você. Teresa voltou logo e trouxe-lhe umas roupas estranhas, mas ele achou as melhores que as que estava usando, vestiu-as. Ficou bárbaro, você agora parece com a turma. Teresa aprovou. A turma de Teresa foi chegando e a moça o apresentou, pedindo para que ele fizesse parte do grupo. Foi aceito. Assim, Marcos passou a viver com ela e sua turma, junto com homens e mulheres briguentos e estranhos. Marcos fazia tudo para se dar bem com todos, ficando quieto, sem provocar ninguém. Aprendeu rápido as leis de sobrevivência de um morto-corpo, como se chamavam. Aprendeu a alimentar-se e a embriagar-se para esquecer suas mágoas. Raramente se lembrava de seus familiares. Não falou a ninguém quem era, nem quem fora, eles somente sabiam que se chamava Marcos. Entendeu que morrera, que seu corpo morreu e que deveria viver de outra forma. Seguia a turma por onde ela ia, mas ainda sentia frio, pois parecia que nada o aquecia. Sentia dores de cabeça e muita tristeza, porém não reclamava, porque sabia, por experiência, que existiam maiores sofrimentos. Um dia, um dos membros da turma avisou. Teriam, no outro dia, uma reunião. Todos se ajeitaram, não beberam e se arrumaram para ir à afamada reunião de interesse comum. O grande mestre não gosta de indisciplina nas suas reuniões, nem de bêbados. Teresa explicou a Marcos. Marcos fez o que os outros fizeram, evitando falar, porque entendeu que ali era melhor falar menos e ouvir mais, como, aliás, se deve ser em qualquer lugar. Na hora marcada, partiram ordeiros, entrando no umbral, onde seguiram por estranhos caminhos. Marcos tremeu, arrepiou-se, assustado, pois não gostava de ir passear no umbral. De mãos dadas, Teresa e ele andaram um bom pedaço. Feio aqui, hein? Cochichou ao ouvido de Teresa. Cale-se, nada é feio. Você é que não se acostumou, é um lugar como outro qualquer. Se existe, é útil. Marcos não ousou comentar mais nada.
Chegaram e se defrontaram com uma construção grande, de cor acinzentada, com alguns enfeites de cores fortes, lembrando um estádio de futebol. Estava iluminada por estranhas lanternas e ali o ar não era tão fétido nem tão úmido. Havia muitas pessoas nas filas e ordenadamente, fato que Marcos estranhou, pois sua turma era arruaceira. Deviam temer realmente o chefe do lugar. Entraram por um portão e foram fiscalizados por guardas de ambos os lados e por uma espécie de roleta eletrônica. É para evitar intrusos, Teresa explicou-lhe baixinho. Por dentro, a construção parecia um teatro antigo, tendo à frente um palco. Sentaram-se e aguardaram em silêncio. De repente, tocaram trombetas em tom alto e surgiu, no meio do palco enfeitado, uma bizarra figura. Palmas, urros, gritos de salva dos presentes que, por minutos, aplaudiram o grande mestre. Aquele estranho homem, a quem chamavam de grande mestre, vestia-se todo de preto e com uma enorme capa que se arrastava pelo chão. Começou a discursar com voz forte e foi aplaudido várias vezes. Temos necessidades de tudo fazer para não perder fatia no mercado. Os servos do Cordeiro não descansam, e nós devemos fazer o mesmo. Muitos encarnados, em busca da verdade, estão rompendo com o passado culposo e servindo ao bem. São pessoas comuns que interferem em nosso trabalho e a quem precisamos combater com ação eficaz, incentivando-as à vaidade, acenando-lhes com qualidades que não possuem, fazendo-as orgulharem-se do que fazem. Se não der certo, incentivem-nas ao contrário, martelando seu cérebro, fazendo-as sentir-se que nada são, que nada fazem certo, que suas ações são nulas, e desse modo elas deixam de fazê-las. Não desistam. Se não der certo, motivem-nas com a ânsia de ganhar mais. Faça com que trabalhem mais materialmente, esquecendo o trabalho espiritual, e insinuem que isso nada lhes rende. E, se falhar, tentem o sexo, tão em moda. Sugiram-lhes o prazer da renovação sexual e a modernidade do amor livre. Assim, companheiros, anularemos os trabalhos dos servos do Cordeiro, que tanto nos atrapalham. O grande mestre fez uma pausa e Marcos observou-o e viu que não era feio, somente desagradável. Era instruído, falava bem, pronunciando certo. A plateia se comportava, todos estavam atentos e ordeiros. Guardas se postavam de pé entre as bancadas, atentos para alguma eventualidade. Os convidados da reunião se sentavam em cadeiras rústicas, mais confortáveis. Marcos observou também os assistentes, pessoas esquisitas, desencarnadas, sendo a maioria muito enfeitada e de expressão má. Vestiam-se de várias formas, até a moda antiga. Teve uma certeza: todos respeitavam o grande mestre, e ele continuou: temos necessidade urgente de fazer com que encarnados sirvam a nós. Ofereçam vantagens, favores fáceis, sirvam-lhes e, depois, eles nos servirão. Necessitamos de escravos, por isso deixem que eles pensem ser senhores nossos, que nos enganam, e aí desencarnarão e nos servirão, como escravos. Não somos como os bobocas do outro lado, os que servem por amor, ironizou. Aqui, todos os serviços são pagos. Vocês tudo devem fazer para evitar que a massa comum de encarnados procure os trabalhos do outro lado e evite que busquem a ajuda dos servos do Cordeiro, não os deixando ir a templos e orar, e os impeço de buscar ajuda do Espiritismo, nosso maior inimigo no momento. Devemos incentivar nos encarnados os vícios, a inveja, o egoísmo e as ideias de vingança. Vingar para o bem da justiça. Após muitas palmas, que o orgulhoso orador nem agradeceu, finalizou: se entre nós existem médicos, farmacêuticos ou enfermeiros com conhecimentos que se apresentem para melhor servir a justiça que executamos. Agora devem ficar somente as pessoas que atenderei em particular, casos que clamam por justiça, vingança. Vamos embora, Teresa disse a Marcos. Agora é uma reunião só para quem está interessado em vingança.
Marcos sentiu-se aliviado e continuou calado. Saíram em filas, silenciosos. Conversaram ordenadamente do lado de fora e somente para elogiar o grande mestre. Guardas vigiavam a saída e a estranha plateia foi se dispersando. A alguns metros do local da reunião, começaram as arruaças dos grupos, surgindo até brigas. Teresa, de mãos dadas com Marcos, não parou. Seguiram, separando-se dos outros. Marcos indagou curioso: "Que esse é quem chamo de grande mestre?" "O chefe do pedaço, o nome já diz, um mestre em maldades e magia." "Parece instruído", comentou Marcos. "Sim, é. Os umbrais não são só para os analfabetos, pois muitos de seus moradores são instruídos, principalmente os chefes, mas têm pouca moral." "Teresa, por que impedir os encarnados de orar?" "Você é burro. Já pensou se todos orassem com fé, com sinceridade? Como iríamos nos alimentar? Sugaríamos energias de quem? Não se lembra do empurrão que você recebeu quando se aproximou de um protegido?" "Sim, lembro-me. São eles protegidos somente pela oração?" "Uma boa parte. A oração fervorosa, sincera, envolve quem ora, formando uma barreira magnética que nos repele quando nos aproximamos. Também há os encarnados que são guardados pelos servos desencarnados do Cordeiro. Desses devemos passar longe." "Por que o grande mestre quer médicos?" "Ele sempre quer, para servi-lo. Médicos sabem como causar doenças, isso é útil para as vinganças que planejam." Teresa, com paciência, tentava explicar. "Vingar-se do quê? De quem?" "De encarnados. Marcos, você parece idiota. Não lhe fizeram nada de que quisesse desforra?" "Não, pensei que fosse Deus que castigasse." "Ora, claro que não", Teresa exclamou. "Deus deve ser bom demais para isso. São os justiceiros que castigam, ou colhe-se da própria plantação. Mas, como a colheita pode atrasar, é mais garantido se vingar. O fato, Marcos, é que se sofre sempre pelas más ações, os maus sofrem muito." "Não parece que o grande mestre e seus seguidores sofram", deduziu Marcos. "Será que não? Tenho cá minhas dúvidas. Se for verdade mesmo que um dia teremos de dar conta de nossos atos a Deus, como será o acerto deles? Nunca vi nenhum deles feliz. Demonstram alegria, mas não felicidade." "Teresa, você já se vingou de alguém ou gostaria de vingar-se?" "Mataram-me. Meu corpo morreu assassinado, pois meu amante, por ciúme, deu-me uma facada. Não precisei me vingar, porque ele está preso. Na penitenciária, ele paga caro pelo que fez. Lá é tão horrível, tão cheio de ódio. Detesto ir lá, embora alguns gostem, e lá vão para vingar-se. Você já foi lá? Não quer ir?" "Não, obrigado." "Teresa, esses infelizes que encontramos pelo caminho, os que estão sofrendo nas furnas, não são socorridos?" "São. Os trabalhadores do outro lado, os servos de Jesus, os ajudam. Eles estão sempre por aqui." "O grande mestre não acha ruim?" "Claro que sim, mas não podemos com eles. São mais fortes que nós. Mas eles socorrem somente os que clamam ajuda com sinceridade, os que estão aptos a seguir com eles." "Sofri aqui e não fui mal." "Sofre também, meu caro, e por não ter feito o bem." Calaram-se. Marcos pensou: "Sofremos todos nós por aqui. Eu tenho dores incessantes na cabeça e sinto frio. Nada me aquece. Todos do grupo sentem alguma dor. Teresa tem um ferimento no peito, da facada que a fez desencarnar, e que está sempre doendo e sangrando. Ela procura esconder o ferimento com roupas extravagantes, mas sei que a dor a incomoda muito. Podemos farrear, parecer alegres, mas somos todos infelizes." Chegaram à pracinha, deserta àquela hora da noite, e sentaram-se para esperar a turma. Marcos refletiu sobre tudo o que tinha ouvido e visto. Deu graças por não ter falado a ninguém que fora médico. Não queria maltratar ninguém.
Seria horrível ter de prejudicar pessoas para a vingança de outros.